tá, boa noite novamente. Demos graças a Deus. O estudo de terça nós estudamos o Evangelho na sua sequência, né? E também fazemos a leitura do Evangelho da semana. Então, o Evangelho da semana é o Jugo Leve, do capítulo 6, né? O Cristo Consolador. Então, vamos fazer a oração. Vamos ler o Evangelho da semana e depois nós orientamos no ponto da qual nós estamos na sequência do próprio Evangelho, ok? Então, podemos fazer a oração? Pai, nós te agradecemos pelas nossas vidas, por mais esse dia, pelas inúmeras oportunidades que nos concede através da lei da encarnação, por aqui podermos, nesta noite, aprendermos um pouco mais sobre a nossa realidade espiritual, podendo também contribuir com a tua obra. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso mestre, nosso orientador maior, e a todos os irmãos superiores, irmãos tarefeiros também, que auxiliam que esses momentos aconteçam. E lhe rogamos nesse momento em favor de todos os irmãos que estejam ligados a nós, indistintamente, que também recebam esse alimento de vida eterna. E que a tua vontade se faça hoje e sempre, que ela também venha a ser a nossa, e que assim seja. Que assim seja. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. E demos graças a Deus. Então, gente, como dissemos, nas terças nós estudamos o Evangelho na sua sequência. Nós estamos no capítulo 16, nós vamos iniciar o capítulo 16. Terminamos o capítulo 15, terça-feira passada, e hoje nós vamos para o 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse é o título desse capítulo. Então, o que esse capítulo vai tratar? Salvação dos ricos, guardar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna, desprendimento dos bens terrestres e transmissão da fortuna. Já deu para compreender um pouquinho, né, do que esse capítulo, né, vai tratar. É um espinhozinho. Né? Nada a ver com a gente. Não, nada a ver. Eu não me vi nada naquilo. Pouco sugestivo. Aqui está falando só de rico, né?
mas se a gente não é rico de saúde, né? Não é rico de palavras, né? Não temos o dom da fala na oportunidade de hoje, então tem aqueles que não, né? Então, mas o ponto principal, né? O objetivo desse capítulo é tentar explicar, tentar não, né? Lógico, eles estão tentando, né? Nós é que, quer dizer, eles estão fazendo, nós é que devemos absorver isso. Que não se pode servir, né, simultaneamente a dois senhores. É como ter dois empregos. Para um você fica devendo. Né? Terra de dois donos, né? Terra de dois donos. Fica abandonada, né? Isso. Ou quando acontece, né, de um adultério dentro do casamento, né? Tem duas companheiras, tem dois companheiros, né? É um trabalho danado, né? E isso a gente fala de nós aqui, né? Mas escutando hoje, de volta, né, vai falar naquele encontro de sábado, né? Tem culturas ainda que tem lá, né? 9, 10 mulheres, né? Assim, esposas, né? Então é uma cultura. Mas dá um trabalho do caramba isso, imagina só, né? Eu imagino, né? Não tenho 9 companheiras, né? Quer dizer, em casa eu tenho 4. Fora as que eu tenho aqui no Senja, né? Que também fazem parte hoje. Imagina, né? Tem que cuidar de cada um pouquinho. Né? A gente vem para reencontrar os es, as Isso. É só o que temos feito, gente. Mas aqui também no sentido de servir o servo é quase um escravo, né? Você não tem como ser escravo de dois senhores. Isso. Não tem como, gente. A minha avó dizia que o meu bisavô, né? Ele dizia assim, ele era relojoeiro. Isso, é o que a Miriam falou. Às vezes a minha língua ela dá uma enroscada, viu, gente? Então ele era relojoeiro, só que ele tinha outras profissões também. E ele dizia para os filhos dele que quem tem muitas profissões não se dá bem. Uma análise dele relativa a quando você tem muitas tarefas e você não foca em uma. É muito melhor quando você tem uma para focar. Tem um objetivo. É como nós falamos, né, na quinta-feira aqui com as crianças. Nós temos um objetivo a ser alcançado. Nós, como ser, né, como filhos de Deus, espíritos, que é a relativa perfeição. Esse é o nosso único objetivo. Então, se tivermos só isso, é 100%. É uma linha reta a atingir esse 100%. Que nós estávamos falando com as crianças sobre a distração. Então, quando nós temos a distração, nós pegamos esse 100% e dividimos em 2. Temos o objetivo a ser alcançado e a distração. Então, você já não tem mais 100%. Você dividiu, né? E tanto que até uma das crianças falou, e você perde energia com isso. Né? Você desprende energia, porque você está gastando, né, o teu potencial de 100%, você está dividindo. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você também chegue mais demoradamente. Não é ao passo que se você investir 100%, né, é o que está lá na necessidade de encarnação, que é o que Luiz fala para nós. Né? Então, vamos ler esse item 1, que é a salvação dos ricos. Então, se alguém puder ler para nós. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Podemos falar. Vamos aos poucos, viu?
interessante essa passagem, né, que ele fala, né, não pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro. E ali a gente compreende, né, um pouco do sentido da palavra odiar, que é trazida no Evangelho não só nesse ponto, mas em outros, né? Jesus também fala em outros pontos, né? Odiar o filho, a filha, né? E aí a gente precisa entender que esse odiar não tem o mesmo sentido que nós entendemos hoje, né? Da palavra ódio, né? Do verbo odiar. E sim quer dizer amar menos ou gostar menos, né? Então, quando Jesus usa esse termo, ele não está se referindo ao ódio, né? Esse sentimento negativo, né? Ou denso, né? E sim amar menos. Então, aqui fica bem claro, né? Que amará o outro e o outro amará menos, né? Gostará menos de um e gostar mais de outro, né? Ou ali ele ainda continua, né? Se afeiçoará um e desprezará o outro. Então é a questão de prioridades, né? Se você se propõe a, como foi falado, né? A ter dois objetivos ou dois propósitos, nesse caso que são extremamente opostos, né? Deus e Mamon, né, que se referem a coisas extremamente opostas, você não tem como se dedicar aos dois, né? Sim, você sempre vai optar por um e não, na verdade, não vai conseguir se dedicar totalmente ou da forma necessária a ambos, né? Porque ali ele se refere a Deus como sendo a busca espiritual, né? Tudo que se relaciona ao nosso progresso moral, né? Diferente do que Mamon, a gente precisa entender o que significa Mamon, né? Agora eu não sei, né, se alguém puder me ajudar ali, mas era como a representação da materialidade, né, do dinheiro, né, da busca por aquisições, né? Deus da matéria. No Novo Testamento está Mamon, palavra de origem aramaica, que significa recursos, posses, riqueza, de qualquer espécie. Busca por riqueza mesmo, né? E aí, quando a gente fala de Deus, é busca por a riqueza moral, né? Então, são sentidos opostos. E Jesus sempre tem nos orientado, né, que a nossa prioridade, né, é buscar em primeira mão o reino de Deus e sua justiça. Então, é mais um ensinamento que reforça isso, na verdade. Porque, desculpa, assim, aplicando a hoje, né, aos dias de hoje, de certa forma isso é um imperativo bem forte de Jesus, né? Porque em relação a nós, porque hoje a gente precisa também dedicar esse tempo, né? Ter como um dos propósitos da nossa vida o trabalho físico, né? A busca também por uma condição de vida confortável, né? Então, como foi falado, né? A questão de prioridades. Então, é questão também da gente entender que é a busca desse equilíbrio, né? E quando Jesus orienta que o principal, né, em primeira mão, quer dizer que a prioridade deve ser sempre a busca espiritual, no sentido da gente entender que nós somos espíritos, né? Entender a nossa realidade, entender que nós estamos na carne momentaneamente, né? Que nós já tivemos um tanto, né, de experiências, de vivências, entender o contexto em que nós estamos inseridos, da família, do trabalho, tudo isso vai nos amparar e nos ajudar, né, a compreender as situações que a gente vive. E aí, então, é que a gente vai poder realmente viver ou se dedicar o tempo necessário, né, as nossas energias necessárias para o trabalho físico, né, o trabalho material. E é como a gente também sempre coloca aqui em outros momentos, né, que mesmo enquanto estamos
fazendo a nossa atividade diária, né, se dedicando ao nosso trabalho, mesmo assim, a gente pode estar em espírito, né, trabalhando para o bem, né, se dedicando também à busca espiritual. Mesmo quando estamos em atividade, né, a consciência cerebral, ali, a atenção do corpo vai estar voltado para o trabalho. Mas se nós estamos com os nossos sentimentos equilibrados, né, os nossos sentimentos elevados, se não estamos trabalhando com raiva ou com ódio, né, com sentimentos mais baixos em relação ao trabalho, em relação às pessoas, ali a gente pode sim estar em espírito também trabalhando e continuando, né, nosso progresso moral através da aplicação das virtudes que a gente também conquista nesses momentos, né, que a gente está inserido nessas nossas atividades, né? Então, ali quando se refere também a Mamon, é aquele que não se entende espírito, né, que se entende corpo e que se dedica a sua vida toda nessa busca em satisfação, né, do que o corpo exige, né, dos prazeres do corpo, enfim, da vida social, dessas alegrias momentâneas, desse conforto, né, desse, não sei dizer assim, né, dessa falsa, né, alegria, esse falso sentimento, né, de prazer que o dinheiro, né, a busca por, essa busca por muito dinheiro, né, nos traz, né, então aquele que se dedica somente a isso, sem entender a sua realidade maior, né, isso a gente pode então entender que está se dedicando, né, tem, né, como escolha a materialidade, né, esse mamon que é colocado aqui, né? Entendendo também que muitas vezes pode, aquilo que a gente entende, né, de passar por cima dos outros, né, ou não respeitar, né, também a condição de outros para garantir, né, o seu, ali, na questão da avareza, né, também para conquistar mais títulos, mais dinheiro também, né, ali desprezando, muitas vezes, desrespeitando tantos outros, né, também a gente vê na nossa realidade, né. Enquanto a Laura falava, me veio um questionamento assim, mas como que Jesus fazia? Porque Jesus, né, ama a Deus, mas ama a todos nós. Esse foi o questionamento que me veio. Só que nós ainda não podemos dizer que nós não conseguimos repartir. Ele não está falando de uma questão de repartir, né? Eu vejo que a diferença é o quê? Esse ponto principal, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Para Jesus, eu estou falando aqui de uma coisa que a gente não tem nem capacidade de compreender, né? Mas para tentar explicar um pouco, né, o que veio de questionamento. Então, para Jesus, não vai ter outra coisa que vai ser maior do que o amar a Deus em primeiro lugar, né? Por essa compreensão maior daquilo que é a sua realidade, de ser um filho de Deus com capacidade de cocriação em plano maior. Ele nos ama? Sim. Né? Tanto que ele diz, né? Amai, né, os outros assim como eu vos amo. Né? Então, só que o que acontece? Ao passo que, se nós nos desviarmos, Jesus vai continuar nos amando, mas não é algo que vai o preocupar. Não é algo que vai fazer com que ele venha se rebaixar. Né? Não, é bem diferente de nós hoje. Vamos dizer, né? Nós amamos a nossa família,
Mas se alguém da nossa própria família fizer algo que for muito equivocado, nós vamos colocar em xeque o nosso amor. Né? Podemos colocar em xeque o nosso amor. Porque se isso for relacionado a nós. Né? Então, a entender que, né, como a Laura tem falado, é ter essa visão clara de quem nós somos. No primeiro lugar, quem nós somos? Somos esse homem encarnado hoje? Essa deveria ser a primeira pergunta. Somos esse homem encarnado hoje? Que somos aqui, homens e mulheres, né? Homens no sentido generalizado, né? Não somos. Né? Somos uma pequena parcela, né, daquilo que... Como? Aqui, hoje, esse momento, é uma pequena parcela do que verdadeiramente nós somos. Nós estamos, né, Dixon? Nós não fomos criados hoje, fomos criados... Não vou chutar aqui zeros, porque não tem nem como, né, nós chegarmos a essa quantidade. Então faz muito tempo que fomos criados. Só que esse que é um dos pontos principais, né, que dá a entender que Jesus coloca aqui. Porque Jesus está nos mostrando o quê? Que existe um dono que é dono de tudo e de todos. E que nós somos quem? Os servos. Somos aqueles que vieram aqui para servir. Mas o nosso respeito é a quem? A esse dono. Então assim, tá, e qual que é o nosso trabalho hoje? Alcançar as esferas superiores. Esse é um grande trabalho, né, que todos nós temos. Mas para alcançar esses planos elevados, tem requisitos. E quais são esses requisitos? Né? Aonde que eles estão escritos? Né? Porque olha só, se nós formos lá em Lucas mesmo, porque aqui está falando que é Lucas capítulo 16, versículo 13, então tem alguma coisa um pouquinho antes disso. O capítulo 16 de Lucas, ele começa falando da parábola do administrador desonesto. Então Jesus já vem falando sobre essa questão de servir. Como é que nós nos comportamos enquanto estamos aqui na carne? Porque viemos para servir. Viemos para servir. Por isso até que, não sei se vocês escutaram o áudio que foi enviado hoje de manhã para vocês. Deixa eu pegar aqui esse trecho do Missionários. Só um pouquinho, gente. Deixa eu achar aqui. Os mensageiros, né? Eu falei missionários, não, eram os mensageiros. Isso. Não sei se eu vou achar aqui, mas vamos lá, deixa eu tentar. Que ele fala, né, o Belarmino, né, que está conversando com o André Luiz, chega um momento que ele diz assim, Belarmino conversando com o André Luiz, né? Se vocês ouviram, eu vou repetir, né, porque talvez nem todos tenham ouvido essa conversação. Então, um contando, né, Belarmino contando a experiência dele como alguém que veio, né, reencarnar e com a tarefa de doutrinação, ou inserido aí numa doutrina espírita, ou, né, seja lá qual for a tarefa da qual temos assumido. Essa tarefa é para todos nós, não é algo assim inusitado ou especial, né? É natural, todos nós podemos em qualquer lugar assumir tarefas assim. Ele vai dizer que
Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, então, aos que administram e os que obedecem. Tem duas posições. Aos que ensinam também. E ele vai dizer o quê? Chego, pois, a pensar que nas esferas da crosta há mordomos, cooperadores e servos. Ele classifica a nossa condição aqui na Terra. Mordomos, né? Cooperadores e servos. Conseguem ver a distinção desses três? Né? Mordomos. Como é que alguém pode se dizer que é mordomo? Ele foi contratado para isso. É o serviço dele. Ele ganha pago para isso. Né? Então ele está ali para cooperar, porém ele recebe uma remuneração. Ok? Então isso é muito básico. Mas ele faz uma outra distinção que ele diz assim, que tem os cooperadores. Seria um mordomo que não faz somente o que ou para que ele é pago. Ele já faz um pouquinho mais. Né? Então, ele já tem, além dele ganhar pago, ele faz um esforço de cooperar com a casa. Ele foi pago para servir a mesa, para levar a mesa até... Né? Estamos chutando aqui, né, o que é ser um mordomo. Né? Mas esse mordomo aqui, que é um cooperador, ele já vai ao mercado, vê o que precisa, pergunta como é que está o patrão, se está, né, precisando de mais alguma coisa, reconhece quando o patrão está ali, né, meio triste, acanhado, então pergunta se pode ajudar alguma coisa, ele já faz um pouquinho mais. Só que agora o importante que ele vai dizer aqui, que tem os servos. Um servo não ganha. Você vai fazer sem remuneração. É uma doação. Por isso que Jesus diz, eu vim para servir. É algo que é natural, não é algo que vai ser reconhecido e que nós devemos fazer de livre, espontânea vontade. Sem esperar o reconhecimento. E ele conclui dizendo assim, muito especialmente os que ensinam devem ser dos últimos. Pelo exemplo. Esses últimos que são os servos, eles dão exemplo para nós. Então nós devemos ser exemplos. Né? Então, quando se fala, né, que não se pode servir a dois senhores, né, como o próprio Evangelho vai dizer, porque ou odiará um e amará o outro. É uma condição, é algo, é uma possibilidade. Então, se você elege algo além daquilo que é de nosso dever moral, você pode se perder. É muito interessante, viu, gente? Se vocês não ouviram, eu falei, a gente falou ontem à noite, vocês ouviram hoje de manhã, é do livro Os Mensageiros, que é a sequência, né, do Nosso Lar. É o capítulo 11, onde vai falar de Belarmino, né, ou doutrinador. Ou doutrinador por causa da tarefa que ele tinha, né, a tarefa com que ele tinha aqui enquanto encarnado. Vamos voltar para o Evangelho de Lucas. Então ele vai falar da parábola do administrador desonesto. Então é assim, Jesus disse aos seus discípulos, então é Jesus reunido com os discípulos, com os apóstolos, enfim, com outras pessoas, com certeza. Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens.
foram dizer a este homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso ele o chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me pedindo. E agora? O que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Então seria despedido, né? Ele pensou: e agora, né? Isso é um pontinho interessante, né? Porque ele só vai se preocupar isso na hora que acontece. Na hora que ele recebe o cheque, né? O cheque mate, e aí ele, ixi, e agora? Não tem mais forças para, né, um trabalho braçal. E eu tenho orgulho, tenho vergonha de pedir esmola, pedir ajuda. Será que não era isso que ele deveria? Será que não é isso que nós devemos fazer enquanto nós estamos aqui servindo? Porque nós prestaremos conta do que temos feito, né? Do que estamos fazendo hoje, não é? A encarnação, ela também não é um histórico, né, da nossa caminhada? Uma linha do tempo, né, como o Google, né, coloca lá. Veja a sua linha do tempo do mês de outubro. Então mostra todos os lugares que você passou. Quando você tem ativado, né, no Maps o compartilhamento do seu deslocamento. Então nós seremos chamados, diante das nossas próprias consciências, a prestar contas do que temos feito. Porque nos foi concedido o quê? É como a parábola dos talentos. Nos foi concedido algo de valor. Nos é dado para cada um de nós. Temos algo de valor. Né? Durante os trabalhos mediúnicos, quando nós temos a oportunidade de conversar ali com as personalidades, nós fazemos essa distinção de personalidades, são nossas vivências do passado, né? Então chamamos de personalidades, né? Que seriam uma etapa, né? Onde ali constituímos, né, a nossa vida, né? Onde tivemos uma história, né? Tivemos companheiros, amigos, colegas, enfim. Então, né? O João, a Maria, né? Lá de trás. Então chamamos de personalidades. Hoje, algumas dessas personalidades, elas fazem parte do nosso quadro reencarnatório. Só que muitas dessas personalidades, algumas estão a trabalho, por conquistas já dos tempos. Elas se colocam hoje a trabalho, né? Elas não estão do lado do eu presente como um chaveiro, né? Como chamamos aqui. Então, tem algumas que têm os seus trabalhos, né? Em vários abrigos, né? Em vários pontos onde há essa necessidade de cooperação. Só que algumas, elas ficam um pouco constrangidas e restritas porque elas não sabem o que fazer. Elas reconhecem que nós temos um potencial anímico, mas elas entendem que esse potencial é nosso, ok? É nosso. Então, essa já é uma grande riqueza que nós trazemos. Porque os irmãos que estão hoje, né, no plano astral, nas câmaras de retificação e em tantos outros pontos de acolhimento, as energias que são ali utilizadas são energias anímicas dos encarnados. Então, são valiosas essas energias, né? Então, já é, né, digamos assim, o maior tesouro que nós trazemos essas energias. Por quê? Porque elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal.
se nós não damos importância, se não fazemos bom uso, né, dessa riqueza, tem quem faz. Né? Tem quem acolhe essas energias. Então, somos ou não somos administradores de alguma coisa? Não adianta dizer, eu não administro nada. Claro que administra, gente. Ah, mas eu não consigo administrar nem minha vida. Mas como não? Não tem como. Você escolhe levantar pela manhã. O que vestir, o que comer. Isso. Estamos ou não estamos preparando um futuro? Porque esse futuro, querendo ou não, gostando ou não, ele é baseado no que nós fazemos hoje. Gostando ou não gostando. Então, o futuro, o nosso futuro, ele é baseado no que fazemos hoje. Então, é a isso, né, a esse ponto que Jesus nos chama a abrir os nossos olhos. Porque nós somos esse administrador infiel. Né? Não damos muito valor, né, para o que temos. Né? E ele vai continuar, né? Porque ele para pensar, né, nas condições dele, ele né, ganhou a conta, além dele ter ganhado a conta, ele precisa prestar contas ainda assim. Né? Ele ganhou conta, mas ganhou a conta, né? Foi despedido. Mas ele ainda precisa prestar contas, porque ele pode ficar ainda devendo, né, para o patrão. Ele pode ter adquirido ali uma dívida. Né? Isso que ninguém chamou ele de ladrão. Né? Melhor você prestar contas do que sofrer uma auditoria. É para ver que tudo, para mostrar também que tudo aquilo que nós fazemos tem uma responsabilidade. O que eu fiquei devendo hoje, em algum momento vou ter que quitar. Vou ter que quitar. Não tem como. Relacionado a... Né, estamos inseridos em leis universais. Então, há uma marcha de progresso. Existe essa marcha de progresso. Não tem como você fugir disso. Você pode ser aquele com... Lembram aqueles desenhos animados, quando prendiam alguém, não colocavam aquela bola de ferro no pé? Né? Eu posso ter uma bola dessa no pé e né, ter que andar me arrastando. Eu vou ter que andar. Não tem como. Então ele diz assim, eu já sei o que eu vou fazer. Então, né, pelo pensamento, ele bolou um plano, né? Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então ele chamou todos os devedores do patrão, né, porque muitas outras pessoas, né, deviam esse senhor. Como ele era mais ou menos assim, né, ele era um grande fornecedor, as pessoas compravam dele. Né? Só que as pessoas... Acontece muito isso na agricultura. Eu tenho um tio que planta arroz, né, então né, dá para compreender um pouquinho. Então, assim, muitas das vezes os grãos que eles compram, eles não pagam já. Eles vão pagar depois que eles colherem. Então, parte, às vezes, você não paga em dinheiro. Você paga com parte da plantação. Às vezes, daquele que você comprou o grão, é muito mais rentável, né, você receber em grão, porque o grão vai valer mais ou menos, ele também corre um risco quanto a isso, do que o próprio dinheiro. Né? Porque se ele tem um grão e ele armazena, ele pode vender no momento que está mais elevado, né, o valor. Então é mais ou menos
né? É mais ou menos isso que essa história conta. Então ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro: quanto é que você está devendo para o meu patrão? Ele vai falar em 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse: aqui está a sua conta. Sente-se e escreva 50. Está devendo 50. Está bom para ti? Você devia 100, agora vai dever 50, metade. Mas será que esse 100 que ele vendeu já não era um 50 que virou 100? E era isso que ele precisava prestar contas? Foi vendido 50, mas ele vendeu como 100. Na verdade, agora ele só está devolvendo o que ele não vendeu. Para quem devia, é muita coisa. Né? Pode ser uma dessas interpretações, né? Não é só isso, né? Podemos ter muitos entendimentos aqui. Não sei se a Miriam quer. Não, porque esse trecho eu ainda tenho dificuldade De compreender. A linha de raciocínio. Isso aí é coisa de quem mexe com dinheiro, né? Mas tudo bem, gente, tá? Eu entendo assim que é como tentar enganar, encobrir uma coisa que foi superfaturada, alguma coisa nesse sentido. Mas é mais ou menos isso. Vocês aí de casa não estão nos ouvindo bem? Acredito que foi Sônia sim, porque tá dando áudio. A gente só não tá ouvindo, tá, Sônia? Mas pode dar o teu joinha ou mandar ali no chat. Obrigado. Então ele disse, né? Para o primeiro, aqui está a tua conta, era 100, escreva 50. Então ele ganhou um já. Ele está preparando a aposentadoria dele, né? Porque ele interpretou que ele teve um desconto. Então, enfim, né? Para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. Então me deu um descontinho ali de 300, né? De 300 mil, né? 1000, né? Então 300 medidas, né, de trigo ele ganhou de desconto. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Na verdade, ele devolveu o que não era dele, né? Então, digamos assim, na verdade, todo mundo estava pagando o que era de certo. Né? Porque ele estava querendo cobrar algo a mais. Né? E Jesus continuou: as pessoas deste mundo, agora ele vai fazer uma comparação, né, da história dele com o tempo de hoje. As pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Por isso, eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Não tem outro momento da passagem que Jesus diz, né, contando uma história, dizendo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos, não é a mim que está fazendo? Então, e eles questionam, mas mestre, quando foi que te vimos com fome, com sede na prisão? Então, de que riquezas que eles estão falando aqui? De que tipo de administração que Jesus está falando aqui?
né, desses bens que nos são confiados, né, a todos os instantes. Né? Um lar, né, até mesmo a capacidade física, né? Estamos aqui, estamos falando, estamos ouvindo, estamos vendo. Mas o que fazemos com isso tudo? Vocês têm uma mensagem lá? Embaixo? Não vai terminar dentro de 15 minutos. Ah, tá. Então, gente, veio um aviso ali que esse link ele vai expirar dentro de 15 minutos. Daí assim que cair a gente envia outros para vocês lá no grupo, tá bom? Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo, né, para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas grandes. Ali ele está falando do desencarne, né? Bem? Quando as riquezas faltarem, né? Você, corpo físico. E os amigos são os amigos que nós fazemos em espírito, né? Nossos amigos espirituais. Para que a gente tenha essa recepção no campo astral. André Luiz, lá no livro Nosso Lar, ele vai dar esse grande exemplo, né? Quase já no final do livro, quando ele retorna, né, que ele tem a oportunidade de voltar a casa, e que ele retorna, que está todo mundo lá esperando ele, né, no nosso lar. E aí ele se torna realmente um integrante do lar, eles reconhecem, né, o esforço dele, né, o esforço da cooperação. Né? Aí ele entende que a família terrena não era a única família, né, que ele tinha, né, que ali ele encontra muitos outros laços. Né, e que é a porta, né, de André Luiz, é a porta de entrada dele para toda essa obra, né, para tudo aquilo que ele pôde compartilhar conosco, começa ali, nesse reconhecimento, essa questão de fazer a comparação daquilo que tinha de riqueza enquanto num corpo e que se vê pobre do outro lado da vida. Né, como até o Divaldo fala, né, nós vivos na carne e vivos em espírito, né? Porque sempre estamos vivos, né? Nunca estamos mortos, né? Até para o irmão ontem à noite eu perguntei, e aí, você se sente vivo ou morto? Né? Mas eu estou vivo, eu estou falando contigo. No entanto, ele estava já desencarnado. Muita coisa interessante. A maioria deles fala, mas eu estou falando contigo. Eles falam, eu estou falando contigo, estou vivo. A dedução, né? Está vivo porque está conversando. Aí eu perguntei para ele, mas qual é a certeza que você tem que o morto não fala? Onde você aprendeu isso? Aonde que nós aprendemos isso? Que morto não fala, que morto não pensa. Lógico, o corpo não. O corpo não, mas a alma. Quem diz que a alma não pode se manifestar? E aí começa a ficar um duelo entre o que sabe e o que está aprendendo. Será que é ou não é? E aí, né, depois de uma longa conversa, a gente pergunta: vai fazer diferença para ti agora não saber se você está morto ou se você ainda está vivo no corpo? Alguns ainda se assustam, outros, bom, eu estou comprovando que eu estou vivo. Assim, é uma pena que já aconteceu. Mas, tudo bem, o que a gente faz agora, né? É o que nós perguntamos, e agora o que a gente faz? A gente não perguntou isso para Jesus? E agora, mestre? Qual que é o maior mandamento da lei? Fazer para merecer a vida eterna. O que fazer, né? Para merecer algo melhor. Eu quero te seguir, o que eu devo fazer para isso? O que está escrito na lei? Jesus pergunta. É muito simples. Ah, mas isso eu já faço. Você já é o mordomo.
O mordomo, já somos o mordomo. Temos que ser os servos. Né? Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Qual seria um exemplo? Tirando quando nós somos funcionários ou quando trabalhamos para alguém. Né? Onde que podemos dizer que nós administramos coisas dos outros? Consegue me lembrar? Não estou dizendo que existe só uma coisa, né, gente? É isso. Por exemplo, nós estamos aqui numa casa espírita que não é nossa, né? Não tem um dono propriamente, mas nós somos responsáveis por aquilo que usamos e devemos fazer bom uso quanto a isso. Mas tem algo assim que é bem, bem importante, acontece, né, em todas as nossas vidas. O que eu vejo é quando nós temos, né, a presença de filhos em casa. Isso é a casa dos pais, né? Esse início, né, o que os pais têm por nós. No começo, eles administram as nossas vidas. A gente praticamente mora de favor. E nos tutelam a um bom caminho. Porque até então nós não temos esse discernimento nem de saber que isso aqui é água, isso aqui é azeite. Né? Se colocar um copo de azeite na frente de uma criança de 2 anos, que sempre tomou água, ela vai meter goela abaixo. Então, isso também é uma grande responsabilidade que todos nós temos. Administrar uma vida, né? Administrar uma vida que não é nossa. É muito profundo isso. E aí que Jesus vai dizer: um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo. Um escravo é o que Lucas usa aqui. Um escravo é aquele que não tem remuneração. Ele não tem outra escolha. Mas, no entanto, você precisa servir com dignidade. Com dignidade. Pois vai rejeitar um e preferir ao outro. São pontos de vista diferentes. Você vai administrar as suas coisas diferente. Nós temos aqui o SENJA, né? Tem a diretoria do SENJA, mas cada um pensa de uma forma diferente. Não pensa? Quando precisamos tomar uma decisão, né, a gente põe a todos. Né? Não é algo que alguém toma a decisão sozinho. Né? É nesse ponto que ele entra. Depois, então a gente leu isso tudo para vocês compreenderem, né, da onde que vem esse item 1 da salvação dos ricos. Então está lá em Lucas, né, capítulo 16, né, do 1 ao 13. Aqui eles pegaram só o ponto final, que é o 13. Né, que é o finalzinho da história, né, da parábola do administrador desonesto. Né, tudo bem? Você falando, né, justamente o que a gente tem em casa, né, que é administrar a vida de nossos filhos, por isso também a importância do consenso, né, do pai e da mãe. Como
relação à educação, porque eles são. O pai tem uma educação, a mãe também tem uma outra educação. E ele, de que forma você vai educar, né, o fruto do relacionamento? Porque às vezes a gente vê muito contraste de um com o outro. Então, se não tem diálogo, se não tem essa comunhão, essa busca espiritual, a criança ela acaba virando um joguete, né? Porque a criança também tem as suas tendências, também tem as suas preferências. E ali, se um é rígido, né, no sentido assim, de estar atento aos brotinhos que vão saindo para você já ir podando e não ver isso crescer, enquanto que o outro, deixa. Aí você vê que a criança ela começa a ter preferências, né? Ou ela vai se bandear para o lado daquele que passa a mão, né, que não cobra tanto, ou vai preferir o outro, né? Então ali é esse cuidado que a gente também precisa ter na educação dos filhos. Isso é um trabalho muito assim, que deixa disso e o outro é aquele que quer colocar, né, procura colocar limites. Então aí sempre aquele que cobra um pouco mais acaba virando, né, o chato, né, da escola. Porque aí a vida mostra depois, lá também vai mostrar pra frente quem é que realmente ali também quis exercer um pouco mais de pulso para que não venha a sofrer mais tarde, né? E aqui eu vou ler essa outra passagem, porque Jesus faz algumas ponderações aqui. Porque a sequência do Evangelho, né, Lucas ele conta o seguinte: os fariseus ouviram isso e zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro. Então Jesus ele contou ali uma história para muita gente, mas né, o nosso rei não era Deus, né? E ainda não é, infelizmente. Então Jesus disse a eles: para as pessoas, vocês parecem bons, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que as pessoas acham que vale muito, não vale nada para Deus. Então está colocando agora em ordem o que é e o que não é. A lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas duraram até a época de João Batista. Desde esse tempo, a boa notícia do reino de Deus está sendo anunciada e cada um se esforça para entrar nele. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ter tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Se um homem se divorciar e casar com outra mulher, comete adultério. E quem casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Não vamos entrar nesse assunto, né? Hoje não. Deixa para chegar no Evangelho do capítulo. Isso. Mas ali, só assim por cima, é para a gente entender assim que a gente quando fala de adúltero, a gente só vê o lado da mulher. Sim. E aí ele está colocando que existe os dois, né? Não tem um sem o outro. É que aqui no caso, essa palavra sempre foi empregada muito a esse ato, né? Mas o adulterar, a gente sabe que é adulterar, né? Enfim, é modificar algo, qualquer coisa, né? Então, justamente, não tá. Por isso que ele vem logo depois dessa parábola do administrador infiel, que é aquele que colocou a mão em algo e adulterou. Então, aqui cabe vários outros exemplos, né? E como não hoje diferente, né? O adultério propriamente se encaixa mais nisso, né? Isso. Tem outros sentidos. Mas justamente porque o casamento também é um compromisso. Sim, uma proposta, né? claro. Que a gente Mais forte, né? E se eu não me engano, porque aqui, né, a mulher, né, ela se divorciou porque foi pega em adultério, mas com aquele que ela estava saindo, ele era obrigado a casar com ela, se eu não me engano. Então, se for ver, né, como o Miriam colocou, do outro ponto de vista, esse homem também adulterou.
porque essa mulher era comprometida, né? Tem que dar continuidade lá. Volto ao principal, isso. A gente vai tirar de novo. Agora é só copiar e mandar lá. Isso. O meu Max está aberto, né? Uhum. O cachorro da Miriam está comendo também com o meu gato lá em casa. Asmático. Lá, deve estar. Ouvindo, Sônia? Beleza, então. Vamos continuar aqui. A gente terminou, né, essa passagenzinha ali, né, onde Jesus faz esse comentário, né? E vamos ler o item 2, então, da salvação dos ricos. Então um jovem se aproximou dele e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Indagou-lhe. Jesus lhe disse: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai-o aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e me segui. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus capítulo 19, versículos 16 a 24, Lucas capítulo 18, versículos de 18 a 25 e Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 25. Esse trecho continua, tá? Ele termina, né, aqui no Evangelho, ele termina dizendo, né, que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Quem é? Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Então é uma visão muito restrita das coisas. É nós quando dizemos que isso é impossível de ser feito. Então
Assim, ninguém vai largar abandonar os seus bens para seguir Jesus, né? Isso que eles entenderam, assim, que isso seria impossível. Quem é que vai fazer isso? É que Então João ninguém vai se deles é- salvar. Ah, mas aí por aqui, acho que ninguém, né? Ninguém tá podendo. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Eu afirmo a vocês, Jesus disse, que isto é verdade. Aquele que, por causa do reino de Deus, deixar casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais e no futuro receberá a vida eterna. Mas tem um detalhe ali, né? Quem fala isso é Pedro, né? Pedro. Pedro não tinha grandes bens, que nem o jovem rico. O jovem rico, né? Ele tinha grandes bens. Então tem uma diferença ali. Ele deixou, claro, a casa, a família para seguir Jesus. Mas ele não tinha grandes bens que nem o jovem tinha. É um detalhe, né? É um detalhe, lógico. Se tivesse, né? Se tivesse. No entanto, Pedro se equivocou muitas vezes, né? Nesse sentido, né? É porque aqui Pedro fez uma afirmação, né? Ele não fez uma pergunta, né? Se no caso deles, querendo dizer, nós, né, que estamos te seguindo e tal, né, queremos. Aqui dá o sentido que ele afirmou, né? Depois dessa pergunta, né? Eis que nós, deixando as próprias coisas, te seguimos. Então ali dá a entender que ele se colocou no exemplo de que era possivelmente alguém que teria salvação, que merecia vida eterna, que teria salvação. Mas aquela coisa, sem saber o veredito final, mas ali é um ponto sempre delicado, né? Tinha propriedade para dizer isso naquele momento? Tanto que Jesus ele colocou bem claro, né? Jesus reconhece, né? Ele, dentro da afirmação que Pedro fez, né? Querendo dizer, sim, aquele, né, que se abnegar dessas coisas, com certeza terá o seu mérito. Mas não direcionou propriamente a Pedro, e sim a qualquer um que faça, né, com certeza, isso é uma lei, terá o seu mérito da vida eterna. Porque por que Jesus vai usar, né, a família como exemplo de riqueza? Porque essa é a comparação que Jesus faz aqui, é essa ponderação que Pedro faz. Pedro até que compreendeu isso, né? Jesus falou de riqueza, de bens, né? Jesus, lógico, vai falar, né? Porque para cada um tinha um valor, né? Da família, ou do bens, Então, Pedro ele até que assimila isso, né? Então, aquilo que nós tínhamos, né, como a Laura disse, não tínhamos grandes bens, mas tínhamos o quê? Família, amigos, né? Enfim. Porque ali ele compreendeu que o apego do rapaz era o dinheiro. O apego dele era a família. Família. A família, o trabalho, mas no entanto ele deixou, né? Desapegou, né? Desapegou, Deixou, isso. abandonou, né? Ele viu que qual é o verdadeiro tesouro, né? E é onde Jesus dá mais como um incentivo, um estímulo, né? É porque aqui Jesus falando para o jovem, por que ele coloca isso, né? Porque ele sabe ali que a fragilidade do jovem era, né, justamente essa avareza, né? Porque uma coisa é você respeitar os mandamentos, é o que a gente sempre fala aqui, não mata, né, não rouba, não faz isso, não faz aquilo, né? Respeita os mandamentos. Ok, mas o que você faz a mais do que isso? Né? Isso é o mínimo, né? Mas não quer dizer que você está sendo bom, né? Como ele mesmo coloca aqui, né? Ou realmente fazendo algo de bem. Então, o que a gente precisa fazer mais do que isso? Justamente é colocar em prova, né, ou em xeque as nossas fragilidades ainda, né? Trabalhar o que a gente ainda traz de mais enraizado negativamente no nosso coração. E ele, Jesus, entendendo, né, que o rapaz, para que ele realmente tivesse, né, algum trabalho no bem, ele precisaria se desfazer desse apego ao dinheiro que ele tinha, né, aos bens que ele tinha.
distinta, por isso que ele propôs isso, né? É como ali chamando a atenção dele, né? Um teste, né? Ou ali orientando o jovem, né? Você precisa né, trabalhar esse apego, né? Se desfazer dessa sua fragilidade para que realmente ali, né, ele falou adquirir a vida eterna, né, mas enfim, poder conquistar algo, né, ou ter mérito sobre a sua vida na carne hoje, né. Um alerta, né? Porque se você desencarna nessa situação, onde é que você vai estar? É um convite à análise, né. Se você for pego, né, a morte te pegar nessa condição, em espírito você vai estar justamente junto daquilo que você considera um tesouro, né? Seja dinheiro, seja trabalho, seja família. E naquele Primícias do Reino tem a continuação, né, dessa história aqui do rapaz, o que acontece, né? Que ele acaba vindo a desencarnar. E aí a gente vê que isso poderia realmente também ser um alerta, né? Ou não precisaria ter desencarnado. Alguém que tinha todo o potencial, né? Porque o convite do mestre, né? Por isso que ele foi embora muito triste porque tinha grandes bens, então, ou seja, até ali uma interpretação dos próprios apóstolos, né, os evangelistas que escreveram, né, entendendo que ele negou porque ele tinha grandes bens, ou seja, ele não tinha condições de se fazer desses bens para seguir o Cristo, né, então, por isso que ele ficou triste. Mas sabe qual que é o ponto dele? A Amélia Rodrigues, ela vai falar isso na Primícias do Reino, porque assim, ele até ponderou, porque assim, ele era um administrador, né? Então ele administrava bens. As pessoas procuravam ele para fazer o dinheiro render naquela época, né? Hoje tem outro nome. Enfim, então ele já tinha ouvido falar de Jesus há muito tempo já. Então ele já vinha despertando para essas coisas. Só que no dia que ele encontrou Jesus na cidade, eu sou muito ruim de nome, então não lembro de nome, lugar das pessoas, enfim, para mim assim, isso às vezes é uma nuvem, né? Mas enfim, na cidade que Jesus foi, era a cidade onde tinha um grande festival e tinha uma corrida de biga. E esse rapaz, ele era um desses corredores. Então, digamos assim, tinha apostas quanto a ele vencer, então tinha, né, muita gente tinha apostado nele, porque ele se preparava, ele era um esportista, vamos dizer assim. Então ele vinha se preparando já há muito tempo para essa corrida. E é nesses intervalos que ele encontra Jesus. Porque ele tinha ouvido falar de Jesus já há algum tempo, ele já tinha feito essas análises, então assim, o dinheiro nem não era questão de passar o que ele administrava para outra pessoa, não foi isso a Amélia Rodrigues conta. Foi aquilo que o povo ia pensar dele se ele desistisse da corrida de biga. Isso é que pesou. As paixões, a vida social. Isso. Então, Jesus encontra ele faz esses questionamentos, assim, quando Jesus vê ele, né, ele sente que, né, é o Cristo, né? Ele nunca tinha visto Jesus propriamente, né, fisionomia, mas ele reconheceu. E aí onde que, né, ele vai embora triste, por quê? Porque ele tinha corrida no outro dia. Mas como a Miriam falou, bem lembrado, onde que era um alerta para ele, porque nessa corrida, né, de biga, ele desencarnou. Ele sofreu um acidente, né, e a biga que vinha atrás dele passou por cima, né, e estraçalhou. E aí a Amélia Rodrigues vai falar dele no campo astral. Eu até fui procurar aqui, mas eu não tenho um livro aqui, senão a gente lia o trecho final, mas fica para a gente procurar depois. Oi? Para a próxima terça? Podemos, me ajudem então a lembrar disso.
Não vou falar então. Né? Mas é interessante, gente, isso. Mas se lembra, pode falar, pode narrar, tem problema. Não, mas eu não lembro assim nessa totalidade, né? Mas ali a Amélia Rodrigues ela relata como que ele se encontrou no campo astral. Mas ali até já tinha me vindo isso antes e depois vocês colocando sobre a questão da tristeza. Tem dois pontos ali também. Não dá pra dizer somente que a tristeza dele era por não atender, enfim, pela questão da posse, dos bens dele, da própria corrida, enfim. Mas é a tristeza do espírito ali também, de reconhecer o que perdeu, a oportunidade que perdeu, né? O que deixou de. Ninguém também, por mais que atenda a paixão, né, terrena, que atenda naquele momento ali a mamão, mas ninguém sai saltitante pensando, eu acabei de enfiar uma pé na jaca, né? Então ali também o sentido da tristeza dele talvez já era do espírito saber o grande equívoco que teve naquele momento de negar a esse convite, a esse alerta, né? Quiçá, entendimento ali de que logo depois, de alguma forma, sabia que estava fadado a desencarne. Não tem aqui no Kindle, gente, não tem livro. Tem que vou ter que trazer ele. Não temos não. Mas eu tenho em casa, me lembra que eu trago terça que vem a gente lê, é muito legal. Teve uma quinta-feira, né, que a gente falou sobre isso. É muito rico, né? A Fez uma Amélia, palestra desse? isso, a Amélia Rodrigues, assim, ela traz um outro panorama, né? Ela dá a continuidade à história. Então, é muito, muito interessante. É aqueles livros que você lê e você vê a história correndo, né? Como se fosse uma grande tela. Né? Tem a participação, né, do Divaldo Franco, né? O espírito é Amélia Rodrigues, né? Psicografado pelo Divaldo. Se a gente for trazer para os tempos de hoje, né? Claro que enquanto Jesus estava na carne, né, a forma de seguir ele era estar junto dele, né, acompanhando. Mas hoje, né, que nós temos até hoje esse convite do Cristo para nós, né? Então, vinde a mim, né? Como o jugo leve. E hoje não há, né, nem essa, não é nem tão drástico assim o convite do Cristo, né? De que para me seguir a gente precisa se libertar, assim, olhando para as coisas materiais mesmo, né? Vender o que temos no sentido material, físico, né? Ou sair para fazer, né? Como a gente vê os apóstolos depois que fizeram essa peregrinação, né? Para realmente divulgar o evangelho, né? Que eles tinham esse propósito, né? Hoje é outra história, né? A gente pode muito bem seguir o Cristo sem necessidade de abandonar, né, as nossas casas, né, ou nossos bens materiais. Mas esse convite que ele faz, né, que mesmo hoje para a gente seguir o Cristo, a gente tem que se desfazer de muitas coisas, né? Para a gente que no sentido de renúncias, claro, né? Renúncias, né? Muitas vezes algumas escolhas, né? A gente vai ter que fazer, mas no sentido de nos desfazer realmente de apegos, né? Dessas nossas fragilidades, né? De sentimentos negativos que a gente ainda alimenta, né? Então a gente precisa ir deixando de lado essas coisas realmente. Esse é o convite do Cristo, né? De se quereis ser perfeito, vender o que tendes, né, e dar-os aos pobres e tereis um tesouro no céu. Então a gente pode entender que se desfazer desses bens realmente é isso que a gente tem angariado ao longo, né, dessa nossa jornada, né, de tantas encarnações e que está tão já enraizado nessa bagagem se pode falar tendências, enfim, nosso egoísmo, nosso orgulho ainda, ociosidade, preguiça, né? Se desfazer disso para realmente seguir o Cristo, né? Senão o trabalho não é bem feito. É justamente essa escolha, né? De servir a Deus.
convite, vamos lá assistir uma palestra. Ah, mas eu não posso porque o horário não dá, eu trabalho, eu tenho compromisso. Esse dia eu não posso porque eu vou receber visita, porque né? E a gente vai Tem a família. colocando as desculpas, os impedimentos. E hoje em dia, agora a gente tem, né, depois da pandemia, assim, agora a gente só não liga a internet se não quer, né? Você pode ter essa comodidade do horário, assistir, já ter alguma coisa gravada e você assistir, né, de se focar e aí o esforço de colocar em prática, né? Porque o que nos é orientado é a questão do exemplo. A todo, não tem como nós não sermos exemplos para tudo. E no caso, a orientação é para ser um bom exemplo. Eu- Exemplo nós somos em tudo, né? Desde que Bons ou somos... ruins. E a gente vai vendo que no nosso meio, na sociedade, nós vamos criando assim hábitos mais corretos, né? Até estava conversando lá com o Jeff, né, que é o meu amigo, que nós trabalhamos com bicicleta, né? Tanto arrumar quanto vender, né? E também acessórios. Então, assim, pra gente hoje, quando a gente vê alguém passando na rua de bicicleta sem capacete, pra gente é um espanto. No entanto, ali atrás isso é normal, quem que usa? Eu não usava capacete, né? Quando a gente começou a pedalar, né, em 1900 e andando de croca, não, mas enfim, ali em 94, né? O Vitória tinha. Estava nascendo. Pois é. Eu já pedalava. Então ali a gente começou aos pouquinhos, assim, meu Deus, comprar um capacete era uma coisa assim muito. Nem cinto de segurança usava, Né? Motoqueiro andava de capacete. Motoqueiro andava de capacete, mas hoje, lógico, você não vê mais ninguém de moto sem capacete. Né? graças a Deus. É muito difícil você ver alguém sem cinto, né, de segurança, enfim, mesmo no banco de trás, né, a gente foi. Então, para ver que nós vamos dando passos a mais, sabe? Então, assim, eu me espanto muito, eu seguro para não ter um chilique quando vejo alguém jogar uma bituca de cigarro no chão. Né? Eu sou daquele que ajunta e coloca de volta no colo da pessoa, então eu tenho que me segurar, né, quanto a isso. Né? Então, assim, tem coisas que vão. E é isso que Jesus nos convida, sabe? Mas não que a gente deva se perturbar com isso. Mas a gente vê que tem coisas que não cabem mais. Você transformar isso num toque. Num toque. Né? Eu acendi o cigarro pro meu pai, a gente já falou aqui, né? Então, quando eu era pequeno, lá tinha meus 10 anos, meu pai pediu um cigarro, ia lá, pegava o cigarro, acendia, dava umas puxadas e levava para ele. Você não vê mais isso. Não é isso. Graças a Deus. Porém, tem outras coisas que a gente continua fazendo. Mas nós vamos aprimorando. Daqui a um tempo a gente vai achar incomum, né? A gente vai achar, nossa, como a gente fazer isso? Pois é. Mas a gente ainda faz. Né? Tomar banho de 20 minutos, ficar com o chuveiro ligado, desperdiçar tanta água. Isso. A gente daqui a um tempo vai pensar, nossa, como a gente podia ser um pouquinho mais previdente no pensamento. E a gente vê que a gente, né, é esse ponto de vista que Jesus dá uma forçadinha para que a gente venha refletir. Né? Porque o que Deus nos concede hoje não é nosso. Nós somos usufrutuários. Nós fazemos uso disso tudo. Mas nós fazendo uso disso tudo, nós não somos responsáveis em cooperar. Né? Somos responsáveis.
devemos nos esforçar em cooperar. Né? Seria muito bom aqui se essa sala tivesse, né, mais pessoas e, né, um puxa um trecho daqui, outro dali, assim. Saísse daqui, né, e você fosse conversando sobre vida eterna, né, tá em casa, chegando em casa, né? As pessoas em casa. Seria muito bom. Sonho. Mas estamos nos esforçando para isso, né? Vai ser pelo menos bons exemplos, né? Eu larguei minha família, deixei eles em casa. A gente não largou a família, a verdadeira família é essa. É que, né, às vezes eu ouvia assim dessa forma, né? Jesus não está falando isso, né? Ninguém tá largado, né? Abandonado. Eu larguei minha família, tá, ok, largou a família, mas como é que você largou a tua família? Não, eu era o chefe da casa, agora eu saí e eles estão passando fome. Não faz sentido, né? Jesus ia dizer, volta para casa. Não é? As nossas responsabilidades a gente tem que arcar com elas, né? Às vezes coisas que antigamente incomodavam, né? Algumas ausências, né? Na família, nas reuniões familiares, enfim, hoje em dia já não afeta mais. E hoje em dia até brincam com isso, né? Ah, meu Deus, vai, faz oração por nós, não sei o quê. Lembra da gente? Por mais que seja, né, num tom de brincadeira, mas sabem que é verdade isso. A gente às vezes é muito mais, contribui muito mais vindo, né? E fazendo esse meio campo, digamos assim. Embora cada um tenha suas responsabilidades, de repente. Mas no fundo sabem que é isso. Então por isso que não questionam mais. Né? Mas é que nem aquele irmão que pediu, né? Lembrem de mim. Aí você falou assim, tá, lembrar a gente lembra, mas bonito vai ser se a gente te chamar e você não vier. Então, assim, a gente lembra dos nossos familiares, mas é isso que tem que entender, que eles também têm que se lembrar deles mesmos e querer vir. E, na verdade, assim, se está encarnado, é dever vir com o corpo. Né? Se não tem nenhum impedimento, esse é o esforço. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, porque a gente tendo acesso a estudos via internet, a gente tem que cuidar para não ficar acomodado. Porque a gente acha assim que a gente está fazendo grandes coisas. Eu poderia estar lá em casa, então, acessando, mas assim, a gente vê que até esse, né, o deslocar já é um esforço, porque tem muitos irmãos que não vêm. Eles vão ficando lá, eles escutam tudo, mas eles vão ficar lá. Por quê? Porque eles esperam que a gente venha. Né? Nós somos, como o seu Antônio com a dona Lucila, que ele dizia assim que ele era o médico de transporte da dona Lucila. Né? Mas, na verdade, é uma brincadeira, mas é uma realidade. Na verdade, nós também servimos para isso. Né? Que quando a gente se desloca, a gente traz, então, quando a gente vai ao mercado, a gente vai ao nosso trabalho, a gente vai vem de um lugar para a casa espírita, muitos irmãos vêm conosco. Né? Então, eles são intuídos a virem conosco, e aí se a gente fica no meio do caminho, existe. Né? Eles ficam na frustração também. Aí depois a gente não sabe por que a gente fica com aquele sentimento assim, né? Ai, não estou bem, parece que está faltando alguma coisa, mas é aquela ideia que a gente vai alimentando de hoje eu vou, aí chega na hora, não vou. Na semana que vem eu vou, aí eu acabo não vindo, e isso vai no acumulativo. Eu vi uma colega de trabalho que ela falava assim, eu preciso ir, e aí nunca dava, até que ela falou assim que ela descobriu uma outra casa espírita que ficava bem mais perto da casa dela, e depois ela começou, depois de um tempo ela veio falar, eu tô indo lá, e aquela opressão, aquela coisa que eu estava sentindo, assim, aquilo passou, mas é claro,
Eu não falei pra ela, mas é essa coisa, né? Eu vou, e os irmãos também, né? Eu também quero ir. Né? E aí, à medida que ela foi sustentando essa frequência, ela foi sentindo, assim, que foi aliviando. Né? Só que aí agora cabe o dever da sustentação, né? Esse final de semana, a gente está em obra lá em casa, né? Minha mãe está construindo uma casa atrás da nossa casa, né? Alguns me chamaram de louco, né? Mas tudo bem. Né? Brincadeira à parte, né? E um desses rapazes que trabalhava lá na obra, ele desencarnou no domingo. E daí daí a gente pediu onde era o velório, né? Enfim. E daí à noite, depois do Evangelho do Lar, daí elas foram no velório. Eu fui daí segunda de manhã, antes de ir pro trabalho. Eu fiquei em casa fazendo a janta. Né? E elas foram. Daí foi a Sandra, a Rafaela, a Jennifer e a Jéssica. Né? Foram o time, né? Chegando lá, né? Diz que a Rafaela disse que quando ela chegou do lado do caixão, ele levantou. Ele sentou no corpo. Explica direito, porque esse é um episódio super interessante. Em espírito, viu, Sônia? Em espírito, né? O homem estava lá no caixão. E é o que a Rafaela viu, né? Ninguém mais viu, lógico, né? A Rafaela viu, né? Aí o espírito sentou no corpo. E daí ela saiu, porque ela, né, ficou com medo, né? E tal. Mas foi um convite para ele. Ele acompanhou ela, levou ele para casa. Chegou em casa, ela disse assim: bom, agora você fica aí e amanhã meu pai te atende. Acho que eu chamar pai, visita pra ti, pra vocês. Porque assim, eu não sei o que fazer agora, mas o meu pai te atende amanhã, tá bom? E daí ele ficou lá. E ela não falou isso no domingo à noite? Não, ela falou em espírito, Vitória. Não, mas depois ela relatou pra ti? Não, ela falou que viu ele levantar, né? A visão dela no campo astral viu ele sair do corpo, né? Ele estava lá no caixão, deitado no corpo. Morreu. Sim, mas ela te relatou isso quando chegou em casa. Isso. Que viu ele sentado. Isso. O resto ela não. Não traz consciência. Foi a leitura que foi feita. Não, nós vimos isso no trabalho, porque nós fizemos uma nova rogativa a ele. E ele estava lá em casa com a Rafaela. E daí, durante os trabalhos, eles foram orientados a vir. E aí a gente teve. Ela falou assim: depois meu pai te atende, Fica aí hoje e tal. E ele, né, confuso. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa, né? Confuso, né? Sem saber, né? Ainda não era um ambiente talvez familiar, né? Ele era que ficar zanzando. Melhor a gente ter ficado lá, né? Sentindo um fluxo da família de choro, né? De tristeza. Né? Mas comparado com aquilo que a Miriam falou, às vezes a gente acha que, né? A gente indo a um certo lugar, né? Como ali, né? O cemitério, nós já tivemos outras comprovações, né? Durante enterros, né? Enfim. A gente acha que os irmãos, né, não nos acompanham. Né? Mas enfim, temos muitas histórias dessas, né, já no nosso currículo. Né? Por isso que tem coisas que às vezes é nem bom a gente ter tão aberto, né? assim a vivência, a sensibilidade, porque senão isso, para quem é muito sensitivo, isso chegar assim, dar uma freada, né? E outra questão, né? Eu fiz as minhas rogativas em favor dele, né? Muitas pessoas fizeram também. Mas tem trabalho, gente, que ele é específico. Viu? Então, digamos assim, tinha uma tutela maior em relação ao acontecido? Tinha um amparo para que isso acontecesse dessa forma. Né? Como a gente fala, né? Como Divaldo e Chico também falam, né? As preces são como essa gota,
que vai batendo e vai quebrando essa casca, né? Essa gota de, esses flashes de luz que vão fazendo que daqui a pouco o espírito ele desperta. Né? Então não pode ficar agora, mas eu também fiz minha rogativa, por que ele não foi atendido? Não foi atendido já na hora que eu roguei? Nós não somos Jesus ainda. Mas também depende de como a gente roga. Muitas vezes a gente roga para que alguém vai e faça o serviço. A mesma coisa que ligar para o SAMU, ligar para o bombeiro, para o bombeiro fazer o resgate. Né? Então é um pouquinho da história desse jovem, né? Então me ajudem a lembrar. Na terça que vem eu trago Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, e a gente faz essa leitura, a gente comenta um pouquinho. Essa figura aqui que eles trazem sobre cabo e camelo, então é esse cabo náutico, né, que era usado antigamente, que era feito do fio do pelo do camelo. Então era um cabo grosso, né? Então Jesus faz essa analogia, né? Você tem ali um cabo de 10, 15 centímetros, como é que vai entrar no buraco de uma agulha? Só que lembrando que essa agulha que Jesus fala aqui não é a agulha de ferrinho, né? De aquela minúscula que nós conhecemos hoje, né? Que tem que, né? Dar aquela lambida nela para afinar e passar. Não é essa, né? Não sei aí quem é filho de pescador ou quem já viu, né? É rede, é aquela agulha de rede de pesca. É uma agulha grande, né? Uma agulha maior, quase que, né? Só que ela tem as pontas, né? É uma chapa, tipo uma chapinha, né? Uma chapa feita de madeira, agora tem de plástico. Então, dependendo do tamanho da malha que você quer a rede, maior é a agulha ou menor é a agulha. Então, é dessas agulhas que Jesus está fazendo. Usando como o buraco é maior, então já era um pouco mais fácil. Não é essa agulha fina aí de linho, né? Que nós utilizamos. Mas o sentido é o quê? Vai passar? Vai. Porque o que acontece? Mesmo esse cabo náutico, chega uma hora que vocês sabem como se amarra um navio ou uma embarcação num cais. Já viram, né? Então você puxa aquela corda gigante, né? No cais tem os pontos de atracamento. Você vai fazer ali o 8 né? E quando você quer liberar ou tracionar, você faz com que esse 8 trabalhe dentro desse ponto de fixação. E chega um momento que o quê? Esse cabo ele vai afinando, desgasta, arrebenta. Então é isso que Jesus está falando aqui. Ele dá essa analogia. Nem todo mundo que hoje é cabo grosso vai ser cabo grosso para sempre. O que é rico hoje, amanhã é pobre. E amanhã, sendo pobre, humilde, reconhecendo a necessidade, vai passar. Por isso que Jesus fala da porta estreita e da porta larga, né? Só que ele faz uma analogia que a matéria se desgasta muito mais rápido do que o nosso orgulho é quebrado. Isso, também. Ok, gente, podemos encerrar aqui, porque daí nós vamos fazer mais alguns comentários aqui, mas daí nós damos continuidade, viu, Sônia? Né? Se você tiver a oportunidade, que é a única que está nos acompanhando aí online, né? A gente dá continuidade ao capítulo 16, o guardar-se da avareza. E daí fica o convite para ver para a gente ler um pouquinho Primícias do Reino, onde a Amélia Rodrigues vai falar desse jovem aqui. É importante para que a gente cada vez mais vá adquirindo e somando, né, esses conhecimentos com esses espíritos que têm nos dado tantas obras, né? É muito edificante isso, tá bom?
Viu, Sônia? Obrigado pela presença, tá? E que a paz de Jesus esteja conosco, tá bom?